Tudo bem? Que bom, né? Estamos de volta no nosso momento da história e vamos agora então estar orando, pedindo a Deus que Ele esteja conosco nesse momento, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e agora, Senhor, nesse momento tão especial, colocamos diante de Ti as nossas crianças e Te pedimos que o Senhor continue cuidando delas, guardando-as, protegendo, Senhor, como o Senhor tem feito até esse momento. Cuida delas, da sua família. E obrigada, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Nos abençoa nesse tempo da história. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ver então o nosso versículo. Já está de cor aí então o nosso versículo. Efésios 5:17. Efésios 5:17, que nos fala que não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, tá bom? Então, esse é o versículo que nós estamos decorando, né? Que já é para vocês terem aí decorado. Muito bem, antes de nós continuarmos com a nossa história hoje, eu quero falar para vocês que nós podemos então, que se vocês sabem que nós podemos ter 2 aniversários, que nós podemos comemorar 2 aniversários na nossa vida. Vamos fazer de conta que esse pedacinho de papel aqui é Deus, né? Esse pedacinho de papel aqui é Deus. E o que nós podemos falar de Deus? Que Deus é santo, justo e bom, que Ele fez a nossa terra e que Ele fez tudo que há na terra e fez eu e você também. E Ele nos ama muito, né? E nós podemos também colocar esses pedacinhos de papel aqui e dizermos que esse pedacinho de papel aqui, vamos mudar um pouquinho aqui para caber. Então, esse daqui é Deus, né? E esse pedacinho de papel aqui, vamos dizer que sejamos nós, né? Então, Deus e nós. Deus nos fez com esse corpo, né? Que nós temos hoje, um corpo para nós vivermos, né? Corpo carnal, nós dizemos assim, né? E Deus, então, nos criou e quer que nós sejamos sempre junto dele. Mas nós já nascemos com uma coisa que nos separa de Deus, né? Então, nós já nascemos com a vontade de fazermos as coisas erradas. Nós queremos fazer as coisas segundo nossa vontade, nosso coração. E quando nós queremos fazer essas coisas assim, são as coisas que desagradam a Deus, como nós mentimos, falamos palavrão, brigamos, ficamos com raiva, desobedecemos e tantas outras coisas que isso nós podemos chamar que é pecado, né? E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos fala que lá em Romanos 8, ela fala que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer que se nós estamos pecando, estamos fazendo as coisas da nossa carne, nós não podemos agradar a Deus. Mas Deus nos ama muito. E Ele nos criou com um amor muito grande. E Ele quer que um dia, então, quando esse corpo aqui que Ele nos deu se acabar, nós podemos ir morar com Ele lá no céu. Então, por causa do pecado, nós podemos estar afastados de Deus e podemos não chegar até o céu. Mas Deus que nos ama, Ele teve um plano perfeito, que foi mandar Jesus, o seu Filho querido, que veio aqui na terra e um dia morreu lá na cruz para nos salvar. Derramou o seu sangue lá na cruz para nos salvar. E quando nós reconhecemos que cremos que Jesus é o nosso Salvador e convidamos para vir morar no nosso coração, então nós renascemos de novo. Então nós podemos comemorar 2 aniversários. O aniversário de quando nós nascemos e o aniversário de quando nós aceitamos a Jesus, porque nós morremos para o mundo e vivemos então para
Cristo, vivemos para Jesus. Nós podemos então estar com Ele lá no céu, né? Nós podemos isso. Aqui, ó, porque na nossa Bíblia também, João 3,3 está escrito assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós temos que nascer de novo, convidar Jesus para morar no nosso coração, para nós podermos estar com Ele lá no céu. Certo, crianças? Muito bem. Seu reino não continuará. O Senhor está buscando alguém segundo o seu coração. Foi o que Samuel, então, falou para Saul, né? Que quando Saul tinha sido desobediente, fazendo as coisas que não agradavam a Deus, Samuel havia dito isso para Saul. Então, assim que o sol da manhã saiu lá em Ramá, Samuel se preparou então para começar o seu novo dia. Mas ele não conseguia esquecer o rei Saul. Outra noite ele não tinha dormido e estava de tanto ficar pensando no rei Saul, né? Então ele tinha ficado ele tinha ficado triste quando o povo israelita havia escolhido um homem para ser seu rei, né? Mas Samuel pensava que Saul fosse fazer as coisas direitinho, as coisas que agradassem a Deus. Mas Saul não estava fazendo as coisas segundo o coração de Deus. Ele estava sendo desobediente. A desobediência, então, de Saul tinha trazido o castigo de Deus. E Deus, então, falou que ia tirar, então, o reinado da sua família. Deus, então, falou para Samuel que Samuel deveria ir até Belém. E lá, então, Deus ia mostrar para Samuel qual era o outro homem que ele havia escolhido para ficar, então, no reinado de Saul. Mas aí, quando Deus falou aquilo para Samuel, Samuel falou assim: não, mas se eu for, se Saul souber que eu estou indo para Belém com esse propósito, ele vai me matar. Depois que Saul desobedeceu a Deus, Saul procurou, então, ficou um homem mau, fazia somente as coisas erradas, e ele tinha raiva das pessoas, né? Ele tinha raiva das pessoas. E se ele soubesse que Samuel ia indo para lá para escolher um novo rei, era bem capaz de realmente ele mandar matar Samuel. Mas Deus falou para Samuel assim: não, pega um jumento, um animal, e vai oferecer um sacrifício para mim até Belém. E Samuel então obedeceu ao Senhor. Antes, Deus falou assim: e convida a família de Jessé para participar desse sacrifício. Então Samuel obedeceu a Deus, pegou o animal e foi então para a cidade de Belém. Quando ele estava entrando ali na cidade de Belém, o povo começou a olhar para Samuel e começaram a ficar assustados, porque o povo sabia que Samuel era o profeta de Deus. E eles pensaram que talvez Deus tivesse mandado Samuel vir até ali para falar para ele, né, dar para eles alguns julgamentos sobre o comportamento deles. Aí eles ficaram com medo. Mas depois, quando eles ouviram que Samuel tinha ido ali para prestar culto a Deus, para oferecer os sacrifícios, eles ficaram então aliviados. E Samuel então convidou a família de Jessé para participar então daquele sacrifício e estar ali junto com ele. Quando os 7 filhos de Jessé se apresentaram a Samuel, porque Deus tinha falado para Samuel, né? Lembra que dos filhos de Jessé ele ia escolher então aquele que seria o rei. Então, quando Samuel viu os filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé, e ele logo prestou atenção no filho mais velho, no Eliabe. Ele era alto, mais alto do que os outros, e ele era muito bonito também. Então, Samuel viu: deve ser esse daí o escolhido por Deus. Mas Deus falou no coração de Samuel assim, que Deus não vê a aparência, mas ele vê o coração. Então não importa para Deus a nossa aparência física, mas importa para Deus o que vai no nosso coração. Então isso Deus falou para Samuel, e Samuel então devia ter mais cuidado para esperar então a decisão de Deus. E aí passou então ali perto de Samuel todos os filhos de Jessé, os 7 filhos.
mas cada um que passava, Deus falava, não é esse. Passava outro, Deus falava, não é esse. Aí passaram todos os 7 e Deus falou para Samuel que não era aquele. Samuel acho que deve ter ficado, né, intrigado. Como? Deus falou que dos filhos de Jessé ele ia escolher o próximo rei. E agora já passaram todos. Aí Jessé perguntou então, Samuel perguntou para Jessé se ele não tinha mais alguns filhos. Aí Jessé falou assim, tem o mais novo, está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Naquele tempo, o mais novo não era muito importante, né? Então, Samuel falou, manda buscar ele. Aí um servo de Jessé foi correndo então até o campo, aonde estava o outro filho de Jessé. Ele estava lá cuidando das ovelhas. O nome dele era Davi. Davi era pastor de ovelha, ele gostava de cuidar das ovelhas do seu pai, ficava lá o dia todo, cuidando delas, livrando elas dos animais ferozes, procurando capim melhor para elas comerem, e ele ficava lá cuidando delas. E Davi também tinha uma coisa que ele gostava muito de fazer. Davi gostava de música e ele tinha um instrumento chamado harpa, que ele tocava também quando ele tinha oportunidade, quando ele estava no momento de descanso. Então Davi tocava a harpa. Então o servo foi lá, chamou o Davi e falou, seu pai está te chamando para você ir em casa, tem uma pessoa querendo conversar com você lá. E Davi, prontamente, que ele era muito obediente, né, ao pai, ele falou, não, depois eu vou. Não, na mesma hora, Davi pegou e foi até a sua casa, onde o seu pai estava chamando. Quando Davi chegou ali então, e Samuel viu Davi, Samuel então ficou surpreso. Como ele era um menino, ele era muito novo, a bochecha dele era bem rosada, os seus olhos bem espertos. Mas Deus falou então no coração de Samuel, esse é quem eu escolhi para ser o novo rei, né? E por que será que Deus escolheu Davi? Porque Deus se agradou do coração de Davi, né? Porque Davi tinha um coração sincero. O coração de Davi, então, agradou a Deus, né? E Deus, então, falou para Samuel assim, levanta-se e unge-o, porque ele é o escolhido. E aí então Davi pegou, levantou e pegou o chifre, né, onde ele carregava o óleo da unção, quando ele ia ungir as pessoas, pegou o chifre e derramou aquele óleo então sobre a cabeça de Davi. Talvez, não sabemos quando Davi fez isso, ele deve ter falado baixinho para Davi, olha, você vai ser o próximo rei. Ou até mesmo Deus pode ter falado ao coração de Davi. A Bíblia não nos diz como Davi ficou sabendo que ele ia ser rei, mas de alguma maneira ele entendeu o significado especial daquela unção que Davi estava fazendo para ele. Então, assim que Samuel, então, retornou para sua casa em Ramá, que agora ele já tinha cumprido, né, aquilo que Deus tinha pedido para ele, e ele, então, retornou, então, de volta para Samá. E assim que ele voltou, então, Davi também voltou ali para o campo, né, para continuar cuidando das ovelhas do seu pai, né? E seu coração então estava conectado com Deus. Então ele estava sempre falando com Deus. E quando chegasse a hora de Deus, o momento certo, de alguma maneira especial, Deus então iria usar a vida de Davi. Então ele ficou esperando, aguardando no seu coração. Talvez ninguém mais sabia que Davi ia ser o rei. Só ele e Deus, que Deus tinha escolhido ele. E nós vamos saber então na nossa próxima aula o que será que vai acontecer com Davi. Qual será a maneira especial que Deus vai usar Davi para cuidar do seu povo. Certo, crianças? Então, nós vamos voltar então na próxima aula. Mas antes vamos falar mais uma vez o nosso versículo, né? Porque na próxima aula também nós já vamos pegar um versículo novo, tá bom? Então, vocês devem decorar esse versículo aqui, tá? Então, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Davi estava procurando compreender qual é a vontade de Deus na vida dele. E assim nós também devemos compreender qual é a vontade do Senhor para conosco. Tá bom, crianças? Então,
Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!